Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Elisa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem pessoal, hoje eu vou, num bate-papo de hoje, eu queria responder aí a telespectadora Rosilene Pereira. Mediante ao vídeo, resposta ao Williams. Ao homem é dado morrer uma só vez. Bem, ela faz aqui o seguinte comentário: muito cuidado, pois o diabo enganador se transforma até em anjo de luz. Realmente. E por ele se transformar em qualquer coisa, para ele não será difícil, pois não se deixa enganar com isso. Bem, aí eu respondi ela aqui: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância espiritual, tá? Tem gente que confunde. Inclusive tem muitos líderes que sabem disso, mas se aproveita da situação para falar que é abundância financeira, né? Não. Jesus não pedia nem dízimo, nem oferta ele pedia. Jesus veio trazer uma mensagem de amor, de perdão, de vida, de integridade, de qualidade de vida. E essa abundância que ele fala é a abundância espiritual. A pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí, minha esposa. Mediante a tudo que nós passamos, com a partida de nossos 2 filhos, problemas que passamos também, financeiros há um tempo atrás, mas sempre mantemos a nossa vida em paz. Com todas as turbulências que vêm, quando nós recorremos ao Criador, Ele nos dá um conforto, sempre nos traz uma paz, uma tranquilidade. Quando nós temos saudade da nossa filha, Deus é tão misericordioso e maravilhoso que Ele permite que nós sonhemos com ela. Conhecemos inúmeros casais aí, famílias, pessoas que perderam outras, oraram a Deus, falaram com Deus, e dificilmente se tem um sonho com o ente querido que partiu. Mas no nosso caso, Deus tem um propósito, já sabemos disso e várias pessoas nos falaram isso. Não foi só pessoas evangélicas não, amigos nossos não, foram pessoas de várias religiões também diferentes. Bem, mas vamos lá, vou explicar. Então eu botei aqui, João 10:10, né? O ladrão vem roubar, matar e destruir. Então eu botei aqui: que demônio bom é esse? O comentário que eu fiz para Rosilene. Que demônio bom é esse? Veio nos trazer conforto, a minha e minha esposa, paz, conhecimento além do que nós tínhamos, vida, esperança para continuar lutando e vivendo. Ninguém precisou falar o que eu vi, tá? Um detalhe importante. Muitos já me perguntaram qual era a minha religião. Não, porque o senhor fala do judaísmo, o senhor fala do cristianismo, o senhor fala do espiritismo, linha de Allan Kardec, o senhor fala às vezes do budismo, e comentar às vezes sobre o hinduísmo. Eu fui obrigado a buscar nessas religiões o conhecimento um pouco delas, porque não tem como buscar tudo numa vida só. Por quê? Porque elas explicam a fundo o que eu vi. Vida após morte, que está na Bíblia. Encontrei várias passagens bíblicas. Hoje já existem igrejas que falam sobre vida após morte. Tá? Já existe até escolas dominicais. Igrejas que falam, pastores que falam. Uns porque tiveram experiência fora do corpo, como eu tive, né? Arrebatamento, EQM, cada um dá um nome, viagem astral. Só que tem pessoas que forçam a viagem astral nesse caso, né? O meu caso é diferente. Eu converso sempre com Deus. E se Deus achar que é a vontade dele, que há uma, que está dentro da necessidade de eu ter que sair do corpo para me mostrar algo, para me aprender e trazer, falar, comunicar e
e encontrar muitas pessoas que já viram coisas parecidas com a minha, né? Deus ele vai fazer, porque tudo que eu faço em nome de Jesus. A minha oração é sempre no nome do Mestre, os passos que eu sigo é o dele. E existe versículo que Jesus fala, como Nicodemos, que ele chama a atenção de Nicodemos, que era um mestre também, Nicodemos, igual a Jesus, e Jesus fala para ele: se você mal conhece as coisas da terra, como quer conhecer as coisas dos céus? O que Jesus estava falando é o seguinte, é o que o Paulo fala: quando eu era criança, eu pensava como criança, agora não sou mais. É um pensamento pequeno. Então, no caso, tem pessoas que às vezes fazem perguntas, nós temos a resposta, eu vou te dar a resposta, e já estou dando, né? Então, eu botei aqui, né? Tudo tem que ter lógica. Então, agora eu vou mostrar a você, pela experiência que eu tive, e depois encontrei em vários estudos que eu fiz nessas religiões, que demonstram a mesma coisa, sendo que eu tive uma experiência e eu vivenciei ali, tá? Mostrar luz. Mostrar luz não quer dizer que tem luz. Se conhece um ser espiritual pelos sentidos, não pela aparência. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu com muita gente que já veio me dizer, mas você que está assistindo o vídeo. Às vezes você está num local e você sente um clima pesado. Você sente às vezes até a presença de alguém que está te trazendo mal-estar. Pô, estou sentindo uma presença ruim, alguma coisa está acontecendo. Já aconteceu isso contigo? Então, essa é a presença. Agora eu vou falar em nome de várias religiões. Essa é a presença de um espírito obsessor. Essa é a presença de um ser das trevas. Essa é a presença de um demônio. Porque você sente aquela presença, aquele clima pesado, ruim. Aquilo está te angustiando, te incomodando. E como você vai saber se é um espírito de luz, se é um anjo, ou se é um ser de luz, né? Ou se é uma consciência, como diz a ciência, né? E a física quântica diz a energia positiva, iluminada, né? Como você vai saber que é uma coisa boa? Vamos pegar tudo e generalizar tudo numa coisa só. Como? Você vai sentir paz. Você vai sentir aquela paz. Rapaz, que paz maravilhosa. Por quê? Porque acabamos de ler, o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Então eu falei lá no início que tudo tem que ter lógica. Não tem lógica você viver uma experiência que te trouxe paz, tranquilidade, que te trouxe um conforto, para você continuar vivendo, lutando, para você ter esperança. Ué, aí eu botei aqui, Jesus, né, só andava mal vestido. Jesus só andava mal vestido. Se você ler a história do mestre, ele só andava mal vestido, porque ele não tinha tempo, ele não estava preocupado com a roupa. Jesus não, a Bíblia diz lá em Isaías que viria um homem sem formosura. Jesus não estava preocupado com formosura, com imagem. Ele estava preocupado com a nossa alma, nosso espírito, preocupado em salvar nossas vidas. Ele veio ser o modelo, o exemplo. Então aqui eu botei, mas o seu semblante era humilde e ele passava o que para o povo? Jesus passava paz. Jesus passava amor. Aonde quer que ele estava, que Jesus não parava em templo, Jesus estava na rua, Jesus estava nas vielas, no monte, buscando, falando em particular com o papai, conversou com Elias, com Moisés. Jesus ele veio trazer uma mensagem de vida. Então ele, com todas aquelas roupas, né, aquele jeito dele,
Jesus, ele tinha o tempo dele de descansar, claro, mas ele não estava preocupado com isso. Ele sabia que o tempo dele era pouco na terra, quando seu ministério despertou. Então ele estava preocupado que eu tenho que levar paz, eu tenho que levar amor. Então você vê que não é aparência. E às vezes você vê o próprio mendigo Lázaro, o rico estava cheio de ouro, ordenado, parecia um homem iluminado aos olhos humanos. Às vezes você vê um homem de gravata, paletó, todo bonito, e é um ladrão. Por quê? É isso que quando eu tive a experiência fora do corpo eu percebi, porque eu tive com seres de luz e cheguei a estar com seres das trevas. Uns dão nome de anjos, outros demônios, né? Ou espírito de luz, espírito das trevas. O que acontece, Rosilene? O que acontece? Eu percebi o espírito das trevas, ele pode tentar até vir como luz, iluminar, ou pode até tentar demonstrar uma bondade, mas você sente, quando você tem a luz em você, você sente, por causa disso, você sente, opa, não estou sentindo, estou aflito, rapaz, por exemplo, essa pessoa então está me incomodando. Já entrou também no ônibus, que às vezes você percebe que o clima está estranho, o ônibus está para ser assaltado, você olha uma pessoa e você vê e contesta realmente que vai acontecer alguma coisa, ou até em outro lugar, creio que você já deva ter percebido isso. Quando não, às vezes é um parente numa festa ou até na sua casa, alguém que às vezes vai te visitar e você sente que aquela pessoa não trouxe paz para sua casa. Você até tem paz para dar ela, mas você sente, são trocas de energia, você sente que ela tem uma energia e você tem outra. Por que energia? Porque o espírito, a alma, é uma energia. Nós somos energia dentro de um corpo físico. E quando eu tive essa experiência fora do corpo, eu percebi isso. Então eu coloquei aqui. A questão é que Paulo disse que as coisas espirituais são para os espirituais. Então vamos lá ver o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece absurda, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. O que Paulo está dizendo aqui? Que se você não tiver conectado com o mundo espiritual, você está tão apegado às coisas da terra, apegado à campanha financeira, a campanha disso, a campanha daquilo, né? E você não está conectado, então você não vai perceber. E tem uma outra coisa também, que uma coisa vai puxando a outra. Qual o seu grau de conhecimento na espiritualidade? Qual o degrau que você subiu no mundo espiritual? Por isso que Paulo fala que uns comem carne, né? Quando Paulo fala uns comem carne, tem uma passagem que ele fala isso. E outros comem legume. Acho que é legume. Legume é leve. Paulo está dizendo, aquele que come um legume, leve, as coisas levinhas, vai entender só, vamos dizer, o beabá. Está no primário. Já o que come carne está na faculdade da vida. Tá me entendendo? O que come legume, ele está no primário, ainda vai passar para o ensino médio. De repente já está terminando o primário, aí são vários níveis. E cada um de nós tem um nível espiritual. E Deus observa e vê, de acordo com o seu nível espiritual, Ele vai te mostrar. Por isso que uns entendem, no outro dia eu estava explicando isso ao irmão, e outros não. Eu já falei para muitos irmãos, ora a Deus, leia muito, e pede para que Deus te revele a palavra dele, e também a vida. Pede a Deus para te revelar a vida. Então você vai começar a observar e vai começar a entender o porquê que acontece isso, o porquê que acontece aquilo. Poxa, eu passei num lugar, parece que eu já passei naquele lugar, mas você sabe que tu nunca passou naquele lugar. E agora? Você está preparado para saber o que tu passou naquele lugar? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você
de repente não acredita, né, em reencarnação. E como é que, então me explica como é que tu diz que tu passou naquele lugar se você nunca foi lá? Hã? Eu queria saber. Me explica uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você nunca viu ela, nunca viu aquela pessoa, tá? E você não vai com a cara dela. Como você não vai com a cara de uma pessoa que é uma pessoa boa, depois você passa a ter o conhecimento que é uma pessoa de bem, ajuda as pessoas, aí, aquela sua forma de ver caiu na hora. Mas a questão não é essa. A questão é que eu estou te fazendo a pergunta. Por que você não foi com a cara dela se você nunca viu, não conhece ela de lugar nenhum? Ou conheceu ela numa outra vida? Hã? Me explica aquela criança que veio perfeita ao mundo, está firme ali na igreja, tá me entendendo? E de repente sofre um acidente de carro, os pais que não estão na igreja, tá me entendendo? Ela fica numa cadeira de roda e os pais ficam intactos e nada acontece. Os pais são obrigados a se unir mais e lutar por ela. Aí você fala, porque ela estava na igreja e tinha que acontecer isso. Tá, então me explica agora a mesma criança, vamos inverter o caso, em que acontece um acidente, ela está bem, não aconteceu nada com ela, mas os pais dela se acidentam, um morre e o outro fica na cadeira de roda. E agora? É o inverso. Tá me entendendo? Tudo tem um propósito aqui nesse mundo. Esse mundo é uma escola do mundo espiritual, eu percebi isso. Só que aquele negócio, você vai prestar conta, tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia, é real. Nesse sentido, você prestar conta. Agora, já existem outras coisas na Bíblia que são símbolos, e aí você tem que buscar, estudar. Não é da noite para o dia, isso leva tempo. Não é fácil assim em compreender a palavra de Deus, porque ela é espiritual. A Bíblia também é um quebra-cabeça. A Bíblia também existe N situações. Se você for levantar, você vai ver que ela houve várias alterações ao longo da história. Tá? E existem coisas que parecem contradições na Bíblia. Depois eu até tenho que fazer um vídeo específico para a irmã Margarida, que ela perguntou sobre isso. Que ela encontra várias contradições na Bíblia, ela já leu, releu, encontrou várias contradições. É porque a Bíblia é um quebra-cabeça. Infelizmente também aconteceu esses casos. O Vaticano tem vários livros que não interessaram a eles, tiraram da Bíblia. Por coisas pessoais dos bispos na época e dos arcebispos. A Igreja Católica, ela não gosta de comentar sobre o assunto, mas a verdade é, porque se você fizer uma análise profunda da Bíblia, você realmente vai encontrar algumas coisas que você se depara com situações ao contrário. Como eu estive explicando a um rapaz, né, a respeito que ele me perguntou, aquela passagem que Paulo fala, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados. Eu falei, observa, meu amado, que Paulo está falando, e nós, igreja, Paulo está falando para ele e para a igreja. E aconteceu o quê? Que Paulo morreu, a igreja morreu, ninguém foi arrebatado. Eles esperavam uma coisa e não aconteceu, porque é o arrebatamento do Espírito. Então nem Paulo tinha entendido ainda o sentido do arrebatamento. Ele pensou que tinha entendido e não entendeu. E ao longo da história vocês veem que muitos livros, como o livro de Daniel, né, estão sendo revelados aos poucos à humanidade. Por quê? Porque tudo é evolução. Então, Rosilene, né? Rosilene, deixa eu ver. Roselene. Então, Rosilene, o que acontece é justamente isso. Então, estou te explicando pela experiência que eu tenho, pelos estudos que eu fiz aqui, no levantamento que eu fiz. Inclusive tem um blog aqui, né, que é o Got Questions, que ele diz assim: como discernir qual luz é de Deus e qual luz é de Satanás? Ele já diz ao contrário do que eu vivenciei. O que eu estou falando, se você perceber, tem lógica. E o que ele fala aqui também tem, mas só que é muito ainda
não vou dizer pobre, é muito pouco conhecimento. Vamos acrescentar esse com o meu e com outros que virão, tá? Nossas mentes e corações são facilmente confundidos por mensagens conflitantes. Como podemos garantir que estamos no caminho certo? O Salmo 119 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Versículo 105: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Verso 130: As palavras de Deus têm poder, assim como a voz de Deus falou física à existência. Ela pode falar luz espiritual em nossos corações. Quer dizer, luz espiritual em nossos corações. Expor-nos a sua voz em sua palavra nos ajudará a reconhecer a diferença entre... nos ajudará a reconhecer a diferença entre a luz de Deus e aquilo que é falsificado. Como? Justamente como eu estou falando. Quando você se depara com uma situação, você ora a Deus no seu particular, não precisa confessar, fala na sua mente e Deus vai falar contigo. No particular ele vai falar: minha filha, meu filho, percebe essa presença. Percebe o que você está vendo. Ele está te transmitindo o que para o teu interior. Porque não tem como as trevas transmitir luz, não tem lógica. Tá me entendendo? É muito importante nós analisarmos isso, não tem lógica. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que não me conhecem pelo YouTube. Tem comentários aí em vídeos aí que vocês vão ver, de pessoas que falam: pastor, muito obrigado pela palavra, né? Porque ela me trouxe testificação do Espírito Santo, porque ela me trouxe uma paz. Tem uma menina aí que eu me esqueci o nome dela, acho que é Jennifer Flávio, que ela fala assim: pastor, Deus falou comigo que o senhor é um homem bom, que o senhor é um homem de bem. Tá me entendendo? Há casos que você vai ver comentários aí: ô homem de Deus. Então, eu não fico falando que sou isso, eu só me identifico como pastor, porque eu fui consagrado há muitos anos atrás, sou cria do Evangelho, tenho vários trabalhos desenvolvidos aí, e continuo pastoreando, mas como itinerante, porque eu não quero mais, não tenho interesse de dirigir congregação nenhuma. Eu poderia combinar com a minha esposa de nós alugarmos o lugar, que eu trabalho, o salário que eu ganho dá para mim alugar um salão e começar um trabalho. Eu já tive inúmeras propostas, até hoje eu tenho propostas, convites para isso, até de outros ministérios. Mas quando Deus me revelou e começou a me mostrar para analisar a vida de Jesus, tá me entendendo? Eu hoje faço templo, aí Jesus me mostrou. A primeira Santa Ceia que ele fez foi numa casa. As reuniões que ele fazia foi numa casa. Hoje eu entendo, porque eu tenho conhecido inúmeras pessoas que estão realizando cultos nos seus lares e que não querem abrir templos, não, só querem aquele culto básico, simples, se sentem muito bem, sentem um revestimento espiritual na sua vida. Eu tenho conhecido inúmeras pessoas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com a minha esposa também aqui em casa. E a gente coloca água a hora. Quando tem que ter uma Santa Ceia, a gente realiza, e já realizamos várias vezes. Então o que eu quero dizer para você é que a salvação é individual, independente de você estar no templo ou não. No templo feito por mãos humanas, porque você é o templo do Senhor. Está bem claro isso na Bíblia, eu explico aí em vários vídeos. Então, minha amada, como você vai identificar? E é onde eu falo: pô, que demônio bom é esse que me mostrou tanta coisa boa, me trouxe paz, tranquilidade. Quando eu voltei satisfeito, escrevi 2 livros. Livros que eu estou recebendo comentários de pessoas que estão se sentindo livres, felizes, estão vivendo mais a vida, estão passeando, se divertindo. Que demônio é esse, né? Então, minha amada, fica aí, tá? Tô brincando, né? Às vezes é bom a gente fazer brincadeira, Rosilene. Mas a vida continua, Rosilene. E você mesmo vai observar isso com o passar do tempo. Você vai identificar, tá? Muitas situações, muitos que você até vai pensar que é a luz, e na verdade é as trevas, né?
E eu já ouvi um caso uma vez que no momento agora é muito longo o caso, né? Que houve um teste, né? Que Deus ele permite que a gente passe por certas situações. Vocês sabem disso, como Jó, né? Para nos testar. Deus permite mesmo. Deus não poderia impedir, por exemplo, como diz lá em Jó, no livro de Jó, Satanás se apresentou a Deus. Deus não poderia impedir ele de fazer aquilo tudo? Mas é porque tem pessoas que às vezes se perguntam, né? Por que Deus permitiu fazer aquilo tudo com Jó? Irmãos, porque aqui é uma escola, mais uma vez eu volto a falar. Eu vi meu corpo espiritual. O meu corpo glorificado eu não vi por quê? Porque quando eu terminar minha parte, cumprir minha missão e a minha vida física for ao fim, eu saio desse corpo, como eu já me vi saindo, no meu corpo espiritual, como eu falo lá em 1 Coríntios 15, 44. Né? E existe outro versículo que eu encontrei também, que Paulo deixa bem claro sobre o corpo espiritual. Né? Que nós somos esse corpo espiritual. E aí você vai prestar conta. Nessa prestação de conta, da escola que você viveu aqui, só tem dois caminhos, ou você é aprovado ou reprovado. Aí vem aonde eu falei com uma irmã, né? Dependendo de como você viveu, o que você passou, né? As vidas que você teve, a oportunidade que você teve, ou você vai ser aprovado ou você vai ser reprovado. Então, cada dia mais, elimine da sua vida o egoísmo, a soberba, venha se lapidando dia após dia. E tem mais, se você não acredita, se prepara que eu vou te falar com toda a convicção, você vai ver isso do outro lado. Agora chegou o momento de eu começar a mostrar a verdade, que é amarga. Você, seja quem for, pastor, missionária, missionário, você que é da igreja evangélica ou que é até de uma outra religião, você que é ateu, se prepara que vai se deparar com uma outra realidade do outro lado. Se não acredita, vai se deparar e vai ser obrigado a acreditar, e não tem como fugir, a aceitar o que você vai ver e o que eu vi. E não só o que eu vi, tá? Estou recebendo contatos de pessoas de tudo quanto é lugar, eu busco sites, fontes, tudo quanto é lugar, existem milhões de depoimentos, tá? Na própria ciência, hospitais, que fizeram levantamentos de várias situações, pessoas que viveram vidas passadas, existem milhares de vídeos, tá? De crianças que lembram com detalhe a sua vida passada. Tá? Então não tem como fugir disso. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor, tá? E que ele conversando comigo, ele não quis tocar muito no assunto, porque ele orando se deparou com uma revelação igual a minha, e ele quase entrou até em depressão. Ele se abalou muito. Porque imagine você durante toda a vida estudar uma coisa e negar outra, que você às vezes olhava até como heresia, e depois o próprio mundo espiritual falou, vai lá, mostra ele que não é heresia, é verdade. E agora? Para ele entender e ver. E agora? Tá me entendendo? Você não é obrigado a acreditar, você que não acredita. Mas, ao decorrer da vida, você vai ver aqui ou do outro lado. E não tem como fugir. Eu vi aqui, porque eu comecei a buscar e falar com Deus. Eu quero a verdade. E as pessoas que eu já orientei sobre isso, já falei com elas. Começa a orar a Deus, começa a pedir a Deus a verdade. Criador, o Senhor existe? Então me mostra a verdade. Eu quero saber a verdade. Se prepara. Pode passar um ano. Como eu recebi um depoimento de um pastor, que passou 1 ano, 2 anos, e de repente ele se deparou com essas experiências que eu vivi. O filho dele se deparou e abalou ele, porque ele nunca teve conhecimento, nunca se interessou. Só que agora apareceu outro pastor aqui da cidade de Nova Iguaçu. Eu moro no Rio de Janeiro. Ele quer que eu vá lá conversar com ele, porque a esposa dele partiu em agosto e aconteceu vários fenômenos na vida dele parecidos com o meu, e do filho desse pastor e de outras pessoas do mundo.
E não tem como fugir. A realidade você tem que aceitar. Tem que aprender a viver a vida. E viva a vida, pô. Você só tem que viver a sua vida, você não é obrigado a ter que estudar isso se você quiser, pesquisar. Você não é obrigado, tá? Então procura viver a vida. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você não é obrigado a sair da igreja que você está, onde você está congregando, da igreja feita por mãos humanas. Você não é obrigado a deixar de congregar lá. Mas entenda que independente de estar lá ou não, você também não pode julgar aqueles que não congregam lá, que congregam em casa, que congrega debaixo de um viaduto, que congrega desenvolve um trabalho livre, que congrega debaixo de uma tenda, que congrega num quarto, numa varanda. Você não pode também ir contra essas pessoas, porque sabemos que nós somos a igreja. Então, Rosilene, fica aí essa mensagem para você, tá? Como identificar um demônio, né? Que muitos chamam de demônio, mas não são demônio porque é uma palavra assim, é uma palavra ilustrativa, que não é demônio, são espíritos, tá? Que um dia estiveram entre nós e na revolta deles, né? Aí de repente você fala assim, poxa, mas como Deus permite? Deus permite de tudo, porque aqui é o processo. Entenda isso, as pessoas têm que entender isso, aqui é o processo. E como nós banimos eles daqui do nosso mundo? Né? Do nosso mundo não, porque nós não somos daqui. Como nós banimos ele do mundo ou da terra? Simplesmente ignorando eles. O problema é que as pessoas dão brechas para as trevas entrar. Por exemplo, se eu der brecha para uma discussão entre eu e minha esposa, eu estou dando brecha, vai ter uma discussão. Mas se eu tapar as brechas de todas as formas e ver que ela está tentando penetrar para gerar uma discussão e eu tampar as brechas, o que vai acontecer? Não vai ter discussão. A mesma coisa é o mundo espiritual. Eles tentam nos atingir, mas a partir do momento que você tapa as brechas, como foi Neemias, tapou as brechas do muro, foi Neemias, se eu não me engano, né? Tapou as brechas do muro, e quando nós tapamos a brecha do muro espiritual, nosso corpo espiritual, como também tem as brechas do corpo físico, você tem uma boa alimentação para não ficar doente, tudo, a não ser que tenha algum propósito em alguma outra situação e não tem como impedir, até um certo momento vai impedir, e vai chegar uma hora que não tem como, porque já tem um propósito em cima daquela situação que vai acontecer mesmo, aí depende da situação. Mas quando você tampa as brechas no mundo espiritual, eles não têm como te atingir. Então a forma de você saber discernir o que é um demônio, o que é um anjo, o que é um espírito de luz, o espírito das trevas, é você procurar sentir a essência, o que ele está te trazendo ali naquele momento. Não tem de jeito nenhum como as trevas te trazer luz, você não vai sentir paz. É igual como aquela passagem que Jesus fala. Não tem como uma figueira dar maçã. A figueira tem que dar figo. Não tem como um pé de pera dar laranja. Tem que dar pera. Tá me entendendo? Então é a mesma coisa. Então, tá aí a resposta para a Rosilene. Que Deus abençoe você, Rosilene. Queria comentar com os outros telespectadores que eu vou estar passando para vocês algumas informações aí. Estão me fazendo perguntas. Só que o meu tempo está pequeno, tá? Meu WhatsApp é 21 98631 6630, tá? Minha página no Facebook é página Livro Entre o Céu e a Terra. Página Projeto Vitória Cristina, que é onde minha esposa é responsável. Nós ajudamos orfanato, asilos, creche, até igrejas, às vezes a gente ajuda, né? A gente desenvolve vários trabalhos com igrejas, salões, casas, né? Para ajudar a gente tá aí, né? Mas tudo dentro de um nível, tá? Tem um nível, a gente não sai ajudando assim. Claro, a gente coloca a mão onde a gente pode, né? E depende do que for ajuda, né? Existem N situações. Canal Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco. Esse canal eu parei de passar alguns vídeos para lá, que eu estou fazendo mais agora em cima do canal Projeto Vitória Cristina. Queria agradecer a todos os novos inscritos no canal, os novos inscritos também no canal Douglas Cavalcante, tá?
E pessoal, a vida continua. Eu trabalhei essa noite, estou meio sonolento ainda, né? Mas que Deus abençoe vocês. Tenham um dia, uma semana abençoada e a vida continua. Vai vivendo e aprendendo nessa escola, tá? Até chegar o teu dia de partir. Tá bom? Não tem como fugir da morte física, todos passaremos. Todos passaram, Deus não faz injustiça, passaremos também. Existem vários versículos que deixam claro, de profetas, rei Davi, rei Salomão, deixa claro que todo ser humano vai passar pela morte física. O arrebatamento é do espírito, tá bom? Não do corpo físico. Um forte abraço, pessoal. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.